Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos entrar com a parte parte prática, né? Já falamos um pouquinho da parte teórica, agora vamos entrar com a parte da avaliação, da liberação muscular, da liberação do tecido, né? Então nós vamos começar primeiramente com a cadeia posterior desse paciente. Lembrando que a gente tem os tendões de Aquiles aqui embaixo, nós temos a junção miotendínea, temos o gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, fossa poplítea, onde chega todos os tendões, tanto dos dois gastrocnêmios, quanto também dos flexores da coxa. Então, o que acontece? A gente tem que pensar assim, podem chegar tendões, tanto dos dois gastrocnêmios, a gente tem o músculo poplíteo e tem também os isquiotibiais. Então, essa zona aqui ó, é uma zona de muita tensão. É uma zona bem tensa que a gente tem que tomar um cuidado aqui para liberar esse tecido. Tá legal? Mas, primeiramente, eu queria passar para vocês como que nós vamos avaliar esse paciente. A gente tem que observar os dois tendões de Aquiles, como que estão os dois tendões em termos de mobilidade, qual dos dois tem mais mobilidade, faz o movimento lateral com um, para fora, para dentro, sente bem o tecido de um tendão de Aquiles, ok? Sente da outra perna, avalia bem os dois e sente qual que está mais rígido ou mais tenso, tá legal? Depois eu vou fazer a palpação da junção miotendínea, onde eu tenho que observar aqui, ó, qual dos dois está mais tenso. Eu posso fazer a palpação tanto em profundidade, apenas jogando meu peso em cima dos dois gastrocnêmios. A minha gravata é como se fosse em cima da região onde eu quero avaliar, tá legal? Então coloquei as duas mãos aqui, ó. Vou puxar o tecido para cima e para baixo. Para cima e para baixo e estou sentindo qual que tem mais restrição. Faço a palpação dos dois para baixo, ó, ok? E vou subindo. A hora que eu for subindo, eu vou posicionar o paciente bem próximo do meu corpo aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Quero sentir qual tecido que está mais tenso. Ó, vou palpando os dois e vou sentindo, ó. Posso fazer a palpação tanto com as duas mãos, sentindo dos pés em direção à cabeça, como eu posso trabalhar com as mãos também deitadas, tá? Dá para sentir também o tecido do mesmo jeito. Só de fazer aqui, ó, eu já sinto que a perna do nosso paciente aqui, a direita dele é um pouco mais tensa, tá? E vou sentindo o tecido, ó. Estou avaliando, só o fato de eu pôr a mão e fazer a palpação aqui, ó, muscular, eu já estou sentindo todo o tecido aqui, ó, e qual que está mais tenso, qual que eu tenho que soltar e qual que eu não vou ter que soltar, se tiver necessidade. Se eu achar que é interessante soltar as duas, eu posso soltar as duas pernas, tá legal? Ó, novamente aqui, ó, a posterior dele bem tensa do lado direito, os isquiotibiais, e aqui o gastrocnêmio direito também tenso. A junção miotendínea, eu posso fazer a palpação com a ponta dos dedos. E vou sentindo o tecido, ó. Também um pouco mais tenso do lado direito. E o lado esquerdo, ó, bem mais solto o tecido, tá? Então eu vou observando e sentindo o tecido do paciente e avaliando toda essa cadeia posterior dele. Por quê? Lembra que eu falei na parte teórica que eu queria sentir a palpação do paciente e ver qual a cadeia lesional que eu posso montar com esse paciente, tá legal? Pensando na cadeia posterior, eu já fechei o quadro com a parte da perna direita dele. Bom, poderia também acontecer o seguinte, eu começar a avaliar os gastrocnêmios, sentir que o gastrocnêmio dele aqui do lado direito mais tenso e do lado esquerdo, a coxa esquerda mais tensa, tá? Em vez de dar tudo do lado direito. Poderia ter dado aqui a direita, os isquiotibiais à esquerda e o glúteo pode dar o inverso, tá? Então a gente tem que avaliar com bastante cuidado esse paciente, ó. Eu tenho que fazer a palpação da tuberosidade isquiática, ó. Sinto o tecido, faço a palpação aqui, ó, do glúteo máximo, desço um pouco mais para o glúteo médio, tá? Ó, em volta da crista ilíaca, ó. Aqui eu vou sentir as tensões, ó. Tem vários pontos gatilhos nessa região e aqui o piriforme também. Bom, só de fazer essa palpação, eu já percebi que o lado esquerdo aqui do glúteo dele está mais tenso que o direito. Então, o que está acontecendo aqui com a cadeia lesional desse paciente? Tendão aqui com menos mobilidade, junção miotendínea mais tensa, os dois gastrocnêmios
do lado direito mais tenso, isquiotibiais também mais tensos. Porém, a hora que a gente subiu, o glúteo esquerdo dele que está mais tenso. Então minha cadeia aqui, ó, cruzou. Depois eu vou dar sequência lá em cima. Mas como eu já estou detectando aonde que estão as tensões desse paciente, eu quero já observar aonde que eu vou ter que soltar, aonde tem que dar ênfase na liberação. Agora, se eu pensar assim, Wallace, esse paciente é um paciente de corrida, tá? Ele chegou para mim com as duas posteriores todas tensas, eu avaliei e senti que esse cadeia posterior do lado direito está mais tensa, eu posso dar uma ênfase nessa daqui, uma ênfase no glúteo, porém soltar também o lado esquerdo. Então nós temos que trabalhar bem os dois lados, porém a minha ênfase vai ser aonde que eu avaliei, aonde que eu achei a tensão no tecido desse paciente, ok? Então nós vamos começar aqui. Eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho aonde fica cada músculo, como que a gente pode fazer a anatomia palpatória desse músculo, tá legal? Então eu vou desenhar aqui para vocês entenderem como que a gente pode entender essa junção aqui muscular, tá? Eu peço para o paciente fazer uma flexão plantar com o pé, empurra o pé para baixo. Não, só o pé. Faz isso aqui com o pé, ó. Não, ao contrário, para cá. Isso. Só dele fazer o movimento aqui, ó, com a flexão plantar, eu já observo aqui, ó, toda a junção miotendínea. Eu vou desenhar aqui para vocês, ó, pode relaxar agora. Isto. Ó, junção miotendínea. Tá? Tendão de Aquiles. Ok? Depois aqui eu tenho o gastrocnêmio medial. Tá? Aqui eu já tenho o gastrocnêmio lateral. Empurra o pé para baixo de novo. Força. Força, 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 força. Isto. Ok. Depois aqui na lateral, ó, eu tenho o tendão do tibial posterior, que passa bem aqui atrás do maléolo. Porém, aqui eu tenho um músculo chamado sóleo, tá? Eu consigo pegar ele por essa borda aqui, ó, na região interna. Como do lado de fora também. Empurra o pé para baixo. Nessa lateral aqui, ó, eu tenho o sóleo. Tá? Então aqui eu tenho o músculo sóleo. Aqui eu tenho a junção miotendínea. E aqui eu tenho o sóleo novamente. Tá legal? Aqui eu tenho o tendão de Aquiles. Aqui eu tenho o gastrocnêmio medial e o gastrocnêmio lateral. Bom, fechei essa anatomia palpatória da cadeia posterior da perna. Tá legal? Agora eu tenho que pensar nessa mesma anatomia palpatória da cadeia posterior, dos isquiotibiais. Então eu posso pedir para o paciente fazer uma flexão do joelho, força para dobrar, pode relaxar. E aqui eu vou fazer a palpação do tecido, ó. Então aqui eu tenho o bíceps femoral, vai até a origem lá no glúteo, tá? Ó, bíceps femoral. Depois aqui, ó, eu tenho o semimembranoso, tá? Ó. Então, semimembranoso, bíceps femoral e mais interno eu tenho o gastrocnêmio, o semitendíneo, que forma a pata de ganso lá embaixo, ó. Aqui eu tenho o semitendíneo. Bom, então eu fechei a anatomia palpatória da cadeia posterior desse paciente. O que eu posso entender aqui, ó? Bom, se esse paciente chegou para mim, Wallace, eu estou com uma dor na região posterior lateral da coxa. O paciente não vai falar região posterior lateral. Eu estou com dor na minha posterior da coxa. É assim que ele vai chegar falando, ou na parte de trás da coxa. Bom, o fisioterapeuta seria interessante a gente avaliar esse paciente e detectar aonde que está a maior tensão. Força para dobrar a perna. Ó. Então eu percebi, ó, minha dor é mais interna aqui, ó, próximo da junção com os adutores. Pode relaxar. Bom, eu vou palpar o tecido e eu sei que eu estou no semitendíneo. Tá legal, ó? Bem nessa parte interna aqui, ó. Principalmente da onde tira o enxerto para fazer a restauração do ligamento cruzado anterior. Um pouco mais na parte interna, eu tenho o semimembranoso, que é bem na parte medial, na parte do meio da posterior da coxa.
Mas na lateral eu tenho o bíceps femoral. Ó, bem intenso aqui na lateral. Ó. Eu tenho que entender qual músculo que eu estou palpando, qual músculo que eu estou sentindo aqui e qual músculo que tem que dar ênfase para soltar. Tá legal? Então, primeiramente, fechamos toda a cadeia posterior, tanto de perna quanto de coxa. E agora nós vamos dar ênfase na liberação do tecido. Tá legal? Como agora nós já desenhamos toda a musculatura, já entendemos como que o músculo, cada grupo muscular, onde que estão os seus músculos, então agora nós vamos começar a fazer a liberação muscular de toda a cadeia posterior desse paciente. Agora uma pergunta que acontece. Wallace, eu posso liberar só o gastrocnêmio e deixar os isquiotibiais para outra sessão? Não seria interessante, ok? Seria interessante a gente liberar toda a cadeia posterior, tanto de uma perna quanto da outra. Como a gente avaliou, e a direita é que está mais tensa, eu vou dar uma ênfase maior nela. Mas não seria interessante eu mexer só ou o gastrocnêmio, ou só a posterior, ou só o glúteo. Seria interessante eu já fechar toda a cadeia desse paciente. Tá legal? Então aqui eu vou passar um pouquinho de creme, tá? A gente costuma utilizar o creme que eu já falei na aula teórica, tá legal? E vou passar aqui, ó, como que eu vou fazer a liberação. Passo bem o creme, ó. Tá? Não precisa ser muito creme, é só para deslizar a mão mesmo, tá? Já coloquei, ó, já passei em toda a cadeia posterior. Eu vou começar soltando esse paciente pelo tendão de Aquiles e pela junção miotendínea. Começo com os 2 dedos, ponho os 2 polegares bem no tendão de Aquiles, no final dele, sabendo que ele desce aqui para a fáscia plantar, e vou fazer movimentos, ó, de deslizamento até a região da junção miotendínea aqui, ó, onde chega nos gastrocnêmios. Começo por aqui, ó, vou fazendo a liberação, junção miotendínea bem intensa, ó. Chegou no gastrocnêmio, eu breco aqui para depois dar sequência. Então, novamente, ó, tendão de Aquiles, vou liberando bem o tendão, libera a junção miotendínea e aqui eu já posso entrar, ó, para o gastrocnêmio medial, até a fossa poplítea. Ok? Volto aqui novamente, tendão de Aquiles, junção miotendínea e vou liberar agora o gastrocnêmio lateral. E posso terminar na fossa poplítea. Lembrando que na fossa poplítea é mais sensível, então tomar um cuidado especial, não faz a mesma pressão que a gente faz aqui, na fossa poplítea você diminui um pouquinho a pressão, porque senão vai dar um pouquinho de dor no paciente e não seria interessante. Tá legal? Sempre observando o paciente, se ele está começar a jogar o corpo, se ele está com muita dor, então não seria interessante, tá? O paciente ficar berrando, a gente não precisa fazer isso. Só de fazer a liberação com as 2 mãos aqui, ó, a gente já consegue uma liberação muito boa, tá? É um resultado fantástico em termos de soltura do músculo, tá legal? E aqui eu vou liberando, ó. Movimento lento e profundo, tá? Ah, Wallace, eu posso começar essa liberação com uma profundidade bem grande? Não há necessidade. Eu começo um pouco mais superficial, tá, ó. Superficial. E depois eu vou ganhando mais tecido. Cada vez que eu vou passando aqui, eu consigo uma profundidade maior, eu consigo avançar mais nesse tecido. Esse pouquinho que eu fiz aqui, se vocês observarem, eu colocar a mão aqui, ó, nesse tecido, olha a diferença de um para o outro, ó. Fica muito nítido, ó. Eu consigo observar, ó, a textura do tecido mais solto. Esse aqui, ó, parece que ficou mais preso agora, tá? Porém aqui, ó, se eu palpar aqui, ó, como ele fica muito mais solto. Tá legal? Eu posso entrar também, além de fazer com os 2 dedos, eu posso entrar com toda a região pisiforme aqui da minha mão, ó. Eu entro aqui, ó, abraço o tecido e minha mão só vai, ó, deslizando. Tá, ó. Esse aqui é muito mais confortável para o paciente, tá? Fica muito mais gostoso de sentir, na verdade, tá? Do que com a ponta dos dedos, que às vezes fica mais precisa a liberação, tá certo? E vou liberando toda essa região, ó. Automaticamente aqui, ó, eu pego um pouquinho dos 2 sólios, né, nas 2 bandas dele aqui dos lados, ok, ó. Ó, vou fazendo essa liberação com a região pisiforme, tá certo?
como aqui eu também posso entrar com a região dorsal dos dedos. Eu posso entrar como se fosse fazer um soco. Eu entro aqui, ó, e só deixo o meu corpo cair em cima, ó. Vou fazendo toda a liberação, ó. Vou fazendo a liberação da junção miotendínea, gastrocnêmio medial, fossa poplítea. Vou soltando bem o tecido, tá? Aqui eu já estou conseguindo colocar um pouco mais de pressão, um pouco mais de força aqui para conseguir soltar esse tecido. Minha perna sempre numa finta anterior, tá? Finta anterior é uma perna na frente, a outra atrás, sempre com essa posição aqui, ó. Esse jogo do quadril, ficando mais fácil para não sobrecarregar minha coluna, tá legal? Depois de entrar com a região do soco, com a região pisiforme, com a ponta dos dedos, eu posso entrar com a região do antebraço. Toda vez que eu for trabalhar na parte interna aqui dessa perna, por exemplo, quero trabalhar nessa parte, na perna direita, eu vou entrar com o meu braço esquerdo, tá? Eu vou entrar aqui, ó, nessa situação. Se eu entrar aqui, ó, até posso, só que sua coluna não vai ficar muito numa posição confortável, tá? Então não seria interessante fazer essa liberação com essa região aqui do corpo, ó, tá? Ou fazer na rotação do tronco, você acaba machucando o seu corpo e não há necessidade. Se eu fizer com o meu braço interno aqui, fica muito mais fácil e mais eficaz para a sua coluna. Eu vou abrir bem minha base aqui, ó. Coloquei meu corpo aqui, apoiei meu quadril na maca, vou entrar aqui, ó. Região do antebraço, ó. E vou até a fossa poplítea, ó. Vou soltando todo esse tecido, tá? Fazendo bem a liberação aqui, ó. Liberando toda a posterior da perna. Como se eu quiser ficar com uma região muito mais precisa, eu posso entrar bem com o cotovelo. Uma região bem precisa e com como se fosse uma ponteira aqui, e a gente vai soltando toda essa musculatura. Só cuidado, porque é uma região bem pontiaguda. Se eu fizer com muita força, eu vou machucar o paciente. Então não seria interessante. Tá legal? Entrei aqui com o meu cotovelo, com essa outra mão eu vou alinhando aqui, ó. Eu vou dando alinhamento para o meu cotovelo. Se eu deixar ele solto, ele pode sambar, ó. Se ele sambar, vai acabar machucando o meu paciente. Tá legal? Então põe minha mão na frente e vou fazendo a liberação, ó. Bem lento o movimento, tá? Profundo. Lembrando que esse daqui é uma técnica pós-treino. Se é uma técnica pós-treino, o movimento é muito lento, tá? Ó, precisão. Coloquei minha mão na frente para fazer a liberação aqui do tecido e vou aprofundando, ó. Tá legal? Vou aprofundando. Chegou aqui na fossa poplítea, eu diminuo a pressão, senão eu vou acabar machucando meu paciente, tá certo? Ó, novamente, ó como que ele fica aqui no tendão, ó. Eu subo um pouquinho mais, alinhei meu braço, ó. Bastante pressão aqui, ó, o paciente está aguentando. Se o paciente começar a reclamar ou relatar que está muito forte, o que eu faço? Diminuo a pressão, tá certo? Uma outra forma que eu posso soltar também a região posterior da perna, aqui dos gastrocnêmios, da junção miotendínea, seria essa posição aqui, ó. Peço para o paciente abrir um pouquinho a perna, tá? Eu vou apoiar a perna, o pé dele no meu ombro, tá certo? Ou seja, eu deixei o gastrocnêmio dele muito mais solto. Eu consigo agora uma soltura muito melhor também. Eu posso fazer com a ponta dos meus dedos, eu vou entrar aqui, ó, fazendo toda a liberação, ó, achei uma região tensa, ó, tá? E vou dar sequência. Fica muito mais precisa a minha liberação aqui, ó. E vou até a fossa poplítea, tá? Com pressão. Eu não posso chegar aqui, ó, perder a pressão e só deslizar o movimento, não adianta, eu tenho que manter a pressão. Ó, ponho pressão e vou deslizando o tecido, ó. Opa, achei uma banda tensa aqui, ó. Ou eu seguro aqui em torno de 30 a 50 segundos e depois eu dou continuidade, ou eu passo e depois dou uma ênfase aqui nessa zona tensa, tá? E vou liberando até a fossa poplítea, tá legal? Chegou na fossa poplítea, o que eu posso fazer? Aprofundo minha mão, ó. Aprofundo a ponta dos meus dedos, ó. Entrei aqui, ó. Movimentos circulares. Por quê? Aqui é uma zona de muita tensão, tanto do músculo poplíteo quanto dos gastrocnêmios, dos tendões que chegam ali. Então eu vou soltando aqui, ó, de uma forma bem tranquila,
paciente vai sentir um pouquinho de dor, mas desde que seja uma dor suportável, tá? Não pode ser uma dor onde o paciente não consegue deixar você fazer a massagem, né? Se eu apertar muito aqui, ó, ele começa a rebolar ali o quadril, ó, não é interessante, então eu vou bem tranquilo, porém eu tenho que chegar nos tendões aqui, ó. Sempre eu vou perguntando para o paciente o feedback, tá? Tá muito forte? Razoável, ok. Está suportando, não está mexendo o quadril, não está levantando o corpo, e eu consigo fazer a soltura aqui, ó, tranquilo. Achei uma banda tensa aqui, ó, dos gastrocnêmios, tá legal? Movimentos circulares. Bom, depois de fazer essas técnicas, eu vou avaliar novamente o tecido. Sempre eu volto para reavaliar o tecido. Ó, vou fazer a palpação, ó o tecido como tá, ó. Muito mais solto, ó. Tá? Agora eu quero saber se está solto em relação à outra perna. Sempre avaliar uma perna com a outra, desde o começo, tá? Avaliei aqui, ó, vamos avaliar os dois tecidos aqui. Me posicionei de uma forma bem mais próxima do paciente e, ó. Olha o quanto que minha mão direita aprofunda mais, ó. Fica muito mais nítido, ó, a profundidade, ó. Tá, ó. Ó, se eu fizer aqui, ó, o tecido aprofunda muito mais e fica muito mais solto, tá legal? Se eu pegar aqui, ó, pôr as duas mãos em cima e, ó, mexer o tecido, ó, até o tecido facial soltou também. Ou seja, consegui o efeito que eu queria, que era liberar a parte posterior da perna e soltar essa região. Porém, durante a minha liberação, eu percebi que tinha um pontinho de tensão aqui. O atleta, na hora que eu fiz a pressão aqui, eu senti que estava bem tenso essa zona. Eu posso vir aqui agora, ó, faço a dígito pressão com o meu polegar e seguro aqui de 30 a 50 segundos. Wallace, quantas vezes eu posso fazer isso daqui? Até eu sentir que a tensão soltou na minha mão, tá? Esse aqui, na verdade, é um ponto gatilho. Como ele não veio relatando dor na panturrilha, é um ponto gatilho latente, porque só dói a hora que eu faço a pressão, tá? Agora, para eu saber se é um ponto gatilho latente e satélite, eu tenho que perguntar para o paciente se essa dor está irradiando para algum local. A dor está irradiando para algum local ou não? Não. Só aqui no meu dedo. Ou seja, é um ponto gatilho latente. Ele não irradia nem para baixo e nem para cima. Tá legal? Pronto. Deu de 30 a 50 segundos, tiro a pressão e deixo o tecido se reorganizar. Eu posso fazer isso várias vezes até eu sentir que for cedendo, até a hora que eu sentir que eu estou cedendo o tecido, que aquele ponto de tensão diminuiu e aí vai aliviando bem a região do ponto gatilho. Tá certo? Bom, eu fiz a liberação do tecido, liberei a junção miotendínea, liberei o tendão. No final agora eu poderia ou entrar com uma liberação mais superficial, tá? Poderia fazer uma liberação com as duas mãos aqui, ó, bem superficial. Tá? Ó, e volto. Bem superficial. E volto. Tá legal? Também eu poderia finalizar com isso. Como eu poderia finalizar com uma região de torção? Posso entrar aqui, ó, abraço o tecido e vou torcer o tecido, ó. Tá? E vou deslizando minha mão, ó. Direção da perna em direção à cabeça, tá? Ó. Procuro não perder o contato, tá? Ó, vou liberando toda essa região da perna, tá certo? Chegou aqui, eu breco e volto novamente, ó. Vou soltando toda essa região aqui dos gastrocnêmios, ó. Fazendo um movimento de torção. Ok? Wallace, quantas vezes eu faço cada procedimento desse? Não tem um número específico, tá? Isso é manualmente, vocês vão sentindo na prática clínica de vocês, que vocês vão conseguindo soltar o tecido vai ficando mais leve, mais solto, e aí vocês vão percebendo quantas vezes vocês têm que fazer em cada paciente, tá? Tem paciente que o tecido vai estar mais firme, tem paciente que o tecido está mais solto, então vai ser de acordo com cada paciente a quantidade que eu vou realizar de liberação em cada local, tá legal?